E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. No sistema da figura, a bolinha de massa Mzinho está amarrada por fios de massa desprezível ao eixo vertical AB e gira com velocidade angular ômega em torno desse eixo. A distância AB vale Lzinho. Calcule as tensões nos fios superior e inferior. Para que valor de ômega o fio inferior ficaria frouxo? Para resolver o exercício, vamos começar desenhando todas as forças que agem na esfera de massa Mzinho. Nela, vemos a ação da força-peso orientada verticalmente para baixo, temos a ação da força de tração no fio superior e a ação da força de tração no fio inferior. Observe que o raio da trajetória circular é representado por esse segmento de medida R. Muito bem? Vamos começar analisando o movimento dessa partícula, dessa esfera de massa Mzinho, na direção vertical. Observe que o movimento circular descrito com velocidade angular ômega se dá em um plano horizontal. Consequentemente, a força resultante na direção vertical tem intensidade nula. Logo, eu posso admitir que a componente da força de tração no fio superior, orientada na vertical e para cima, é equilibrada pela força-peso, mais a componente da força de tração no fio inferior, na vertical e para baixo. Sendo assim, eu posso escrever a seguinte igualdade: Ts vezes o cosseno de 60 graus, que está orientada verticalmente para cima, essa intensidade é igual à intensidade da força-peso, que está orientada verticalmente para baixo, mais Ti cosseno de 30 graus. Muito bem, componente que está orientada verticalmente para baixo. A partir dessa expressão, obtemos Ts vezes o cosseno de 60 graus é igual a meio. E isso é igual a mg mais Ti que multiplica. O cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Multiplicando todos os termos dessa expressão por 2, nós vamos obter Ts é igual a 2mg mais raiz de 3 vezes Ti. Observe a expressão obtida, os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora analisar o movimento dessa esfera de massa Mzinho na direção horizontal. Conforme o exercício afirma, ela descreve um movimento circular de raio R com velocidade angular ômega em um plano horizontal. Consequentemente, nessa direção, a resultante é centrípeta. Sendo assim, vamos observar quais forças compõem a resultante centrípeta do movimento. Observe a figura mais uma vez. Observe que nós temos uma componente da força de tração no fio superior orientada na horizontal e para a direita. Além dela, nós temos uma componente da força de tração no fio inferior também orientada na horizontal e para a direita. Sendo assim, a soma dessas duas intensidades compõe a resultante centrípeta do movimento. Logo, eu posso escrever que Ts vezes o seno de 60 graus, componente orientada na horizontal e para a direita, mais Ti vezes o seno de 30 graus, também uma componente orientada na horizontal e para a direita. A soma dessas duas intensidades compõe a resultante centrípeta do movimento. Observe a expressão obtida. Logo, nós vamos obter que Ts que multiplica o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, mais Ti vezes o seno de 30, que é meio, e isso é igual a resultante centrípeta, m vezes a velocidade linear do movimento ao quadrado sobre o raio da trajetória. Lembre-se do estudo do movimento circular que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Sendo assim, nós vamos obter a seguinte igualdade, já multiplicando todos os termos por 2.
raiz de 3 TS mais TI é igual a 2M sobre R que multiplica V quadrado, que é simplesmente ômega ao quadrado, R quadrado. Logo, obtemos TI mais raiz de 3 TS é igual, simplificando o raio no numerador e denominador, nós vamos obter 2mzinho ômega ao quadrado vezes o raio R. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora em busca do raio R da trajetória. Para fazer isso, eu ilustrei esse triângulo retângulo na figura ao lado. Observe que aqui nós temos 60 graus, aqui 30 graus e, portanto, esse ângulo todinho mede 90 graus. Aqui, quando eu desenho o segmento de reta que ilustra o raio R da trajetória circular, a gente acaba obtendo dois triângulos retângulos conforme eu ilustro na figura. Chamando essa medida de x e essa medida de y, vemos que x mais y é igual a L. Muito bem? A partir de agora, eu vou aplicar a função tangente no triângulo retângulo. Observe o cálculo. A tangente do ângulo 30 graus é igual ao cateto oposto R dividido pelo cateto adjacente y. E a tangente do ângulo 60 graus é igual ao cateto oposto R pelo cateto adjacente x. Consequentemente, a soma acima fica da seguinte forma: x é R sobre a tangente de 60 graus, que é simplesmente raiz de 3, mais y é R sobre a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3, e essa soma, portanto, é igual a L. Consequentemente, nós vamos obter R sobre raiz de 3 mais dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Mais 3R sobre raiz de 3 é igual a L. Logo, vemos que 4R sobre raiz de 3 é igual a L. Sendo assim, o raio R fica dado por L vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados até aqui. Vamos agora em busca da intensidade da força de tração no fio superior e da intensidade da força de tração no fio inferior. Para fazer isso, eu vou relacionar essas duas expressões. Observe que eu posso substituir TS diretamente nessa igualdade. Sendo assim, obtemos, então vamos lá, TI mais raiz de 3 multiplicando TS. Então aqui nós vamos obter 2 raiz de 3 mg mais raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então mais 3 TI. Muito bem, não esqueci de nenhum termo. E isso é igual a 2m ômega ao quadrado vezes R. R aqui se encontra. L raiz de 3 sobre 4. Logo, 3TI mais TI, isso nos dá 4TI. 4TI, portanto, é igual. Aqui nós vamos obter M ômega ao quadrado L sobre 2 vezes raiz de 3 menos 2 raiz de 3 mg. Muito bem, eu joguei esse termo para o lado direito com o sinal trocado. Logo, passando o número 4 dividindo, nós vamos obter este termo dividido por 4 e este termo dividido por 4, ou seja,
raiz de 3 sobre 2 aqui multiplicando mg. Consequentemente, a intensidade da força de tração no fio inferior fica dada por, eu vou colocar m raiz de 3 sobre 2 em evidência, então m raiz de 3 sobre 2, que multiplica m raiz de 3 sobre 2, que multiplica ômega ao quadrado L sobre 4 menos G. Observe o resultado obtido, o cálculo realizado. Vamos agora em busca da intensidade da força de tração no fio superior. Para fazer isso, eu vou substituir a intensidade TI nessa expressão e com isso a gente já obtém facilmente a intensidade da força de tração no fio superior. Então vamos lá, arrumando um espacinho aqui no quadro. A intensidade da força de tração no fio superior é igual a, então nós temos 2mg mais raiz de 3 multiplicando TI. Portanto, nós vamos obter raiz de 3 multiplicando este termo. Isso nos dá m vezes 3 sobre 2, tudo isso multiplicando ômega ao quadrado L sobre 4 menos G. Observe a expressão obtida. A partir daqui, nós vamos obter que TS é igual a... Então vamos lá. Eu vou fazer a distributiva e depois reorganizar a soma dos termos. Então nós temos 2mg mais 3m sobre 2 vezes ômega ao quadrado L sobre 4 menos 3mg menos 3mg sobre 2. Muito bem? Sendo assim, TS fica dado por... Então agora nós temos 2mg menos 1,5mg, ou seja, meio mg mais 3m sobre 2, ômega ao quadrado L sobre 4. Muito bem. Colocando agora nessa soma m sobre 2 em evidência, nós vamos obter TS igual. Então vamos lá, m sobre 2. M sobre 2 que multiplica 3 ômega ao quadrado L sobre 4 mais G. Muito bem. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora para a pergunta final. O exercício pede para que valor de ômega o fio inferior ficaria frouxo? Então vamos agora fazer uma última análise, arrumando mais um espacinho aqui no quadro. Vamos agora em busca do valor de ômega para o qual o fio inferior ficaria frouxo. Se o fio inferior ficou frouxo, a intensidade da força de tração TI vai para zero. Logo, este termo entre colchetes vale zero. Consequentemente, ômega ao quadrado L sobre 4 tem que ser igual a G. Sendo assim, ômega ao quadrado é igual a 4G sobre L e, portanto, o valor de ômega fica dado por 2, que multiplica a raiz quadrada de G sobre L. Observe mais uma vez os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.